Toda vez que ele aparece, o hype aumenta. Nós já sabemos que Shanks é um dos personagens mais aguardados de One Piece e qualquer migalha dele na obra já deixa todo mundo maluco. Mas nesse capítulo em específico, é possível que nós fomos apresentados ao antagonista do arco de Elbaf e nesse vídeo nós vamos explicar tudo sobre isso. Além disso, temos uma aliança entre Luffy e Lucy, Zoro e Kako para enfrentar os Serafins e uma revelação muito interessante sobre Vegapunk. E depois de muitos anos sem uma morte importante em One Piece, teremos finalmente a primeira. Já deixem seu F no chat para Eustas Captain Kid. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera! E finalmente voltamos com os vídeos depois desse carnaval, galera. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o feriado, porque nós estamos de volta. Vamos ter novamente as teorias que vocês tanto gostam aqui no canal e temos planos para vídeos incríveis nesse começo do ano. Já gostaríamos de pedir o seu like, que é a forma de nós vermos que vocês estão gostando dos vídeos e isso nos motiva a continuar trazendo conteúdo de One Piece para cá. E sem mais enrolação, vamos direto para essa análise. Vamos começar exatamente de onde o último capítulo terminou, com a ameaça iminente de S-Bear e S-Hawk encarando Zoro e Luffy no Lab Phase. O interessante é ver a destruição que esses robôs causaram no laboratório, mostrando que seu poder é muito maior do que os pacifistas, e isso vai ser incrível de ver em uma escala maior na guerra que está por vir. Kako, vendo que sua vida e a de Lucy estavam em risco, tenta negociar com Luffy e com Shaka para que ele liberte os dois e eles possam lutar juntos contra os Serafins. Mas é claro que o Yonkou não vai ser tão facilmente convencido de algo tão absurdo, certo, Luffy? Ah, esquece, deixa pra lá. Eles conseguem convencer Luffy a libertá-los e depois da clara oposição de Zoro, o único sensato aqui, Shaka entrega as chaves das algemas para Luffy com a promessa de que ele proteja Stella, o Vegapunk principal. Luffy pergunta inocentemente para Lucy se ele vai atacar os seus companheiros depois que essa luta acabar, e o Lucy diz que não, que quer matar o Luffy primeiro. É impressionante a forma como o Luffy lida com seus inimigos, independente da situação, ele sempre os trata com respeito e até com um pouco de amizade. No final das contas, essa personalidade bondosa de Luffy esbarra nos próprios inimigos dele, e isso diz muito sobre o personagem. E nas páginas seguintes nós vemos mais uma demonstração do poder absurdo do S-Hawk, agora com o poder de Das Bones, o Mr. One. Zoro identifica imediatamente o poder de seu oponente, que desfere um golpe para derrubar todos no chão. Luffy ainda está pensando, e nesse meio tempo o Serafim de Kuma carrega um ataque poderoso e destrói o resto do laboratório. Nós só conseguimos ver as algemas de Kaku e Lucy se soltando, e uma das melhores cenas desse capítulo acontece. Luffy ativa o Gear 4 e usa o Kong Gun em conjunto com o Rukugan de Lucy, enquanto Zoro e Kako também combinam seus ataques em S-Bear e S-Hawk, respectivamente. Essas duas páginas foram absurdas e inesperadas demais para serem lidas rapidamente. Os golpes são tão incríveis que os serafins saem voando para longe, e pela primeira vez nós vemos um golpe combinado entre Luffy e um vilão em suas formas transformadas, e sinceramente, foi um dos pontos mais altos desse capítulo. E cara, essa é a primeira vez desde que o Luffy conseguiu despertar o Gear 5 que ele usa o Gear 4. Aparentemente, muita gente achava, e eu inclusive, qual seria o sentido dele usar o Gear 4, sendo que o Gear 5 é bem mais útil, bem mais simples, e ele não acaba cansado como ele acaba cansado quando ele usa o Gear 4. Então é muito interessante ver que ele vai continuar usando essa forma, sendo que ele tem uma outra forma ainda mais forte. Mas aqui nós temos algumas coisas para pontuar. Quando os spoilers desse capítulo saíram, nós vimos algumas pessoas questionando sobre o novo nível Yonkou. Na guerra de Marineford, nós vimos Barba Branca lutando sozinho contra os 3 almirantes, os pacifistas, Mihawk, diversos marinheiros poderosos e o próprio Barba Negra. E ele quase prevaleceu. Big Mom era conhecida por ser um balão de ferro impenetrável e quase matou Luffy e todos os seus companheiros em Holy Cake. Kaido não precisa de apresentações. A criatura mais forte do mundo resistiu diversas horas de ataques consecutivos de personagens muito fortes, além de toda sua história de lutas e violência. E temos Shanks, que se tornou Yonkou também muito jovem, roubou a fruta mais importante para o governo, parou uma guerra apenas com a sua presença e entrou na sala onde os Gorosei estavam conversando. E então, nós temos Luffy. Luffy teve feitos incríveis em toda a sua jornada até aqui, e de fato, a sua aliança derrotou 2 Yonkous com muita dificuldade. Mas individualmente falando, Luffy é o Yonkou mais fraco dentre todos. Vamos desconsiderar o Deus Bug porque seria covardia.
com o Luffy, é claro. E não nos leve a mal aqui, nós entendemos completamente a jornada do herói e a sua evolução ao longo dos arcos, mas o fato é que Luffy ainda está muito abaixo do nível de poder dos Yonkous em seu auge. Esse capítulo é um exemplo perfeito disso. Luffy usou sua arma mais forte, o Gear 5, para derrotar Lucy, que aparentemente não estava no mesmo nível que Luffy em nenhum momento. Ele precisou da ajuda de Lucy e Kaku para derrotar dois serafins, que com certeza não são a força mais forte da marinha nem de longe. Claro que nesse arco Luffy não está lutando a sério e algumas cenas são pura fanservice, mas mesmo assim nos preocupa um pouco sobre a velocidade de evolução do Luffy nessa reta final. Pensem num cenário de guerra contra a marinha. Se Luffy precisasse ficar totalmente focado em uma luta contra um almirante, por exemplo, não poderiam haver interferências, pois Luffy não aguentaria duas ameaças desse nível ao mesmo tempo. Só que numa guerra não dá pra prever o que vai acontecer. Nessa cena, ele provavelmente derrotaria ambos os serafins sozinho, mas o Oda não quer nos mostrar isso agora. Mas será que a narrativa que temos até aqui não deixa isso bastante claro? Luffy é um Yonkou e acabou de vencer o Kaido. Será que nós não sabemos que ele tem potencial suficiente para acabar com esses robôs? Mesmo assim, novamente, é interessante ver essa jornada do herói e a evolução de Luffy. Só nos preocupamos um pouco com o que vai acontecer quando ele tiver de enfrentar sozinho alguém como Teach, que está se tornando mais poderoso a cada dia. Ou ele vai ter uma dificuldade extrema ao ponto de não conseguir sozinho de novo, ou vai rolar um certo protagonismo. Esperamos muito que essa evolução seja gradual e possa ser vista claramente ao longo da obra, para que não haja problemas narrativos no futuro. Dito isso, vamos voltar para o capítulo. Exatamente, cara. Esse lance de nível de poder é uma coisa bem polêmica, uma coisa bem delicada de se falar aqui na obra, mas eu acho que você falou perfeitamente. E o Luffy ainda não é um personagem invencível. Ele tem muito a evoluir. E é claro, se o Luffy fosse o mais forte, se ele já fosse nível Yonkou dos mais fortes, como Kaido, como Shanks, não teria desafio e seria meio que sem graça. Mas comentem aí o que vocês acham sobre isso. E a cena corta para um novo lugar que a gente não tinha visto antes. Um lugar dentro do laboratório, uma espécie de prisão. E dentro dessa prisão, vemos alguns agentes da Cypherpol. Eles estão famintos, dizendo que já fazem 2 meses que estão presos ali, depois deles serem atacados pelos monstros marinhos robóticos que ficam ali pela ilha de Egghead, na investigação que eles fizeram da ilha. E eles pensaram, obviamente, chegando numa conclusão, que a mente por trás de tudo isso era o próprio Vegapunk. Mas na página seguinte, nós o vemos na mesma cela, ensanguentado e algemado no chão. Ele disse que não fazia ideia do que estava acontecendo na sua ilha. E o engraçado de tudo isso é que existe esse lugar que ele tá preso, mas ele não sabe onde diabos fica esse lugar. E ele comenta que estava estudando as pedras, os poneglyphs no caso, e não tem como essa informação ter vazado para o governo mundial. E a cena corta para o mar de Egghead, onde vemos uma comunicação da marinha indicando que há mais de 100 navios indo em direção à ilha. E aqui temos a confirmação clara de que realmente há um traidor dentro da ilha. E as possibilidades de que seja um dos Vegapunks aumentou muito. E é claro, se a gente parar para pensar, é muito difícil que o governo ficar sabendo do nada sobre o estudo de Vegapunk, sobre o estudo dos poneglyphs, já que a ilha é composta basicamente por robôs e construções controladas pelo próprio Vegapunk, que por sua vez dá o controle para os Goroseis. Mas se o traidor é um dos 6 Vegapunks, como ele conseguiu evitar ser descoberto por tanto tempo, sendo que todo dia eles compartilham os conhecimentos obtidos durante o dia na sua consciência central? É bem complicado. Inclusive a gente já falou isso aqui nos vídeos passados. É uma saída fácil, com certeza. A explicação para isso será bem simples, mas mesmo assim é algo pra gente pensar aqui. Dito isso, qual será o traidor da ilha de Egghead? Com certeza, se for um dos Vegapunks, ele ainda não sabe disso. Na verdade, o Vegapunk não sabe de nada. Ele é o tipo de cara que mora na casa, mas não sabe dizer onde é que fica guardado os copos, onde é que tá os garfos, ele não sabe de nada da casa dele. E alguns de vocês no vídeo passado acabaram comentando que essa pessoa que explodiu a ponte poderia ser o próprio Blueno, e que ele seria esse traidor. E com certeza essa é uma ideia muito interessante da gente acabar vendo, assim como o próprio Gorosei ter sido esse responsável também. Mas faz mais sentido que seja alguém de dentro da ilha, que tá lá dentro do Lab Phase, do que alguém de fora. Deve ser necessariamente alguém de confiança do próprio Vegapunk, e o Blueno não entra nisso com certeza. E aqui a maior aposta realmente vai ser o Shaka. E vamos aos fatos. Primeiro, sobre a aparência do androide. Seu nome representa bondade, o seu rosto está sempre bloqueado por esse capacete, e além disso, em seu traje está escrito cuidado, ao lado de um X. Atrás do sobretudo de Shaka há o mesmo kanji que estampa os sobretudos dos marinheiros, parte no que resulta na palavra justiça. E isso apenas na aparência, a gente não falou ainda tudo. Ele possui sentidos compartilhados com os demais Vegas, e possui acesso a toda a ilha. Sua bondade foi mostrada pela forma como ele trata
contra os demais, mas isso pode ser facilmente dissimulado, como vimos com o próprio Kanjuro em Wano, fazendo isso pelo tempo todo. E é claro, o Kanjuro era um artista, ele era um ator nato, e aqui o Shaka não é bem isso, por isso que ele usa essa máscara para esconder as suas reais intenções. Isso se a gente for seguir essa lógica. E seria genial da parte do Oda colocar esse personagem como um traidor, porque de certa forma seria inesperado pelas características mostradas dele desde o início do arco. Ele é muito bonzinho, inclusive a primeira vez que ele aparece é conversando com o próprio Dragon. Mas vamos ficar de olho aí nos próximos capítulos, tem que ficar de olho nesse personagem, e é claro, a gente pode citar também personagens como o próprio Edison, e também a gente não vai excluir as possibilidades que vocês falaram nos comentários, que talvez seja o Blueno e que talvez seja o próprio Gorosei Saturno. E dito isso, vamos pra Elbaf, que é basicamente isso que todo mundo quer falar. A gente quer falar sobre o Shanks, não tem jeito. Em uma certa ilha no Novo Mundo, em um bar num pequeno porto. Aqui, nós temos o que, na minha opinião, é a melhor cena desse capítulo. E nem é por ela em si, mas pelo que ela representa. Vemos esse bar e uma criança pede para que alguém a leve com ele. Vemos uma silhueta bebendo saquê, que todos nós sabemos quem é, que responde: seu idiota, você é um pirralho esquentadinho, você definitivamente não pode vir com a gente. O menino, que será o protagonista de Two Piece, resmunga e faz uma carinha bem parecida com a que o próprio Luffy fez no primeiro capítulo da obra. Eu não ligo, eu quero ser o chefão um dia. Como eu disse, Two Piece. Essa cena toda e essa ambientação nos lembram muito o primeiro capítulo de One Piece e lembram a própria relação do Luffy com o Shanks. A cena continua com o que parece ser Rockstar chegando no bar e anunciando que aquele bastardo acabou de nos atacar. Ele comenta que isso vai se transformar em uma luta e Shanks responde: não sei se foi uma hora boa ou ruim, mas nós estávamos prestes a zarpar também. Ele comenta que a conversa demorou mais do que o previsto, mas ele não sabia que encontraria esses dois velhos amigos ali. Beckman diz que o inimigo está muito irritado, se referindo a Kid, e Luke Hu responde que ele sabe muito bem o motivo disso. O que dá a entender é que Beckman é o maior responsável pelo que aconteceu com Kid e provavelmente foi aquele que arrancou seu braço. Isso é muito interessante porque nos mostra desde já que Shanks nem chegou a lutar contra Kid e o rapaz já perdeu um braço. Imagine quando esses dois se encararem de verdade. A página se segue com Shanks pedindo uma mãozinha pra ninguém mais ninguém menos que Dory e Brog. Sério, ninguém vai comentar sobre o Shanks pedir uma mãozinha? E finalmente nós vemos quem são os velhos amigos de Shanks. E vemos o sorriso inesquecível do gigante de Little Garden novamente. O quadro seguinte mostra o bando inteiro de Shanks na frente dos gigantes, com um pequeno quadro indicando que estamos na nação dos orgulhosos guerreiros, a ilha de Elbaf. Cara, depois de tanto tempo sonhando com essa ilha, estar vendo os personagens principais nela é surreal. Mas Shanks não está ali pra brincadeira. Ele pede para que Rockstar confirme uma coisa com Kid. Você realmente quer lutar contra mim agora ou vai deixar o seu Road Poneglyph para trás e desaparecer? Escolha com sabedoria. E senhores, eu não sei vocês, mas eu me caguei nas calças. Cara, se eu fosse o Kid, eu não ia pensar duas vezes. Eu dava o Poneglyph e vazava. Não tem jeito, não tem o que conversar aí nessa ilha. Com certeza, cara. Olha, eu entendo completamente quem pensa que esse sujeito não é um vilão, mas vocês estão completamente errados. Olha isso, cara. Olha essa expressão. Se o Shanks não é pelo menos um antagonista, eu sou um Celta 2008 4 portas. É bizarro como a ameaça que Shanks representa é tangível, mesmo que ele não tenha se movido até agora na obra e nós nunca tenhamos visto ele lutar. E é com essa frase que a cena corta para o mar de Elbaf com um navio da delegação do Clube de Regatas Vasco da Gama indo em direção à costa da ilha. Editor, pode lançar a braba. Um dos membros da tripulação de Kid observa que tem navios na costa da ilha e um deles está lentamente se aproximando. O engraçado é que ele diz que são idiotas que estão se aproximando deles. Tadinho. Ele prossegue observando que o navio está sob a bandeira do Ruivo e Killer começa a relembrar os eventos do último encontro deles com Shanks. Ele diz que na última vez eles não puderam nem mesmo ter um vislumbre do chefão Ruivo e eles não tiveram chance de lutar de volta. Ele observa que na época Kid perdeu um braço, mas que agora poderia perder muito mais que isso, até mesmo a sua própria vida. Obrigado por dizer o óbvio, Killer. Parece que os imediatos desses caras são mais inteligentes que seus capitães. Impressionante. Ah, cara, esses capitães aí precisam de um conselheiro, não tem jeito. Imagina se o Luffy não tivesse a Nami ou o Zoro, por exemplo. Ele não tinha passado da primeira parte da Grand Line. Ficaria preso. Com certeza, cara. E a cena corta mais uma vez para Shanks indo em direção ao seu navio e vários habitantes da ilha estão ao seu redor felizes por terem o encontrado, como fãs. Sinceramente, a essa altura da história eu faria o mesmo. E no último quadro desse capítulo temos Kid e Shanks, os dois ruivos mais legais dessa história, encarando seu objetivo mais próximo e com um olhar determinado. Kid diz que ele só vai perder a vida se ele perder a batalha contra Shanks. Mais uma vez, quem ainda não fez isso pode colocar o F aí no chat. Guerreiros de Fogo estão prestes a se enfrentar. É a frase que finaliza esse capítulo e nos deixa órfãos de One Piece por mais uma semana. O mais triste é que nós sabemos que só vamos ver a resolução dessa luta daqui a pelo menos uns 2 meses, porque o
o Oda adora colocar mistérios para o eu do futuro dele resolver. Mas mesmo assim, esse capítulo reacendeu a chama de One Piece e nos fez hypar novamente o próximo arco, que muito provavelmente será Elbaf. E agora, mais do que nunca, sabemos que Shanks está atrás dos Road Poneglyphs também, e a corrida pelo One Piece ganha mais um participante. O que será que Shanks vai fazer quando souber que Luffy já possui 3 dessas pedras? Ou será que ele já sabe? Será que ele vai pedir educadamente para que Luffy desista do seu sonho e entregue as coordenadas para Laugh Tale, ou haverá guerra? Façam suas apostas nos comentários, porque a nossa vocês já sabem qual é. E a terceira opção de alguém mais sensato, o Shanks vai dar um Poneglyph pro Luffy e o Luffy vai pra próxima ilha. Editor, coloca a cara do Shanks de novo. Tá, sua pergunta tá respondida. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse capítulo e quais suas expectativas para o próximo. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais aí do canal, o Discord, o Instagram e a rede de vídeos curtos que vocês sabem qual é. Todos os links estão na descrição. E pra quem nunca viu a descrição do canal, ela é bem completinha. Lá nós colocamos todos os links das músicas, dos vídeos, as imagens que a gente usa e os links das nossas redes sociais para vocês estarem mais perto da gente de alguma forma. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera. Valeu pra todo mundo que acha que o Shanks é herói. Eu não vou nem responder, cara.